acho que nesse início, o mais legal para não cometer erros de flat, principalmente das posições iniciais, é a gente não fletar tanto. Então, assim, contra mini raise, tá? Perceba que poderia colocar tribet aqui junto, mas eu não vou misturar, vou colocar só flat mesmo. Olha como é muito curto o range que a gente vai fletar de EP versus EP. O range de flat, ele fica muito restrito a basicamente isso daqui, ó. Eu deveria colocar peso, tá? Porque até isso tem. Então, eu vou ter que colocar alguns pesos, mas aí eu vou marcar as mãos, que são um pouco mais de flat. Isso aqui é 25 blinds, tá? De 25 a 30 blinds. É isso daqui. E o Wise Dama Off, por exemplo, ele já não entra. Ele entra mais em tribet fold do que em flat. Ele entra mais em tribet call do que em flat. Somando os dois, mais ou menos, as damas, somando tribet fold e tribet call, vai dar em torno mais ou menos de 71 combos. Já flat, ele não vai passar de 29 combos. Total, eu tô dizendo, tá? Total de o que a gente tribetaria aqui versus EP. O tribet versus EP, o call versus EP, somando tudo. Então perceba que a gente tem muito poucos combos. Aqui no caso está dando 26. Por quê? Porque eu deveria colocar peso. Então a gente vai ter, tipo, as mãos com peso. Tipo, as a gente vai flippar um pouco por trap, metade das vezes, tá? 50% das vezes. Ah, como eu sei equilibrar esse 50% das vezes? Você pode simplesmente pegar e colocar que cada vez que você sair com Wise Paus e Wise Espada, você vai fletar. Cada vez que você tiver Wise Copas ou Wise de Ouros, você vai tribetar. Então é desse jeito que você consegue balancear. Tipo, eu acho um pouco estranho isso, mas foi a maneira que eu aprendi de balancear 50% quando precisamos. A gente escolhe naipe. Tipo, o 7-7 ele entra um pouquinho de flat, mas seria somente 25% das vezes, como o 9-9. Porque o 9-9 nesse stack a gente já vai estar fazendo tribet call, tá? Tribet size e call, não é nem show, é tribet mesmo, 25%. Eu não tenho peso aqui para colocar. Então, eu prefiro não marcar o 7799 como flat. O Rei Valete Suited, por exemplo, e o Wise 10 Suited, por exemplo, também, ele também é 50% das vezes só de flat. O Valete Dama Suited também é 50% das vezes. Então, deixa eu ver se o meu Flopzilla voltou a abrir, que ele não está funcionando. Daí a gente consegue chegar nos combos certinho. Mas perceba, a intenção aqui é uma só. Mostrar o quanto que é restrito o range de flat quando a gente está em stacks curtos. Até abriu aqui. Vamos lá de novo, colocando os pesos para vocês verem. E é uma coisa que, pô, vocês deveriam estar estudando muito, tá? Não precisa pegar as mãos de 25%, sabe? Toma ali a decisão, tipo, o 9-9 ele é 25% das vezes flat, 7-7 é 25% das vezes flat, eu vou eliminar o 7-7 e vou simplesmente tribetar call com 9-9 desse stack. Tribet size call. O GTO é bastante complicado, mas a gente tem que se direcionar por ele, não tem jeito. Então 50% das vezes Wise Eyes, 50% das vezes Wise 10, e aí, tipo, Wise 10 quando é suited, você vai colocar dois combos que você vai fletar e dois combos que você vai fazer tribet fold. Não tem jeito de eu não misturar um pouco da tribet aqui, é que eu realmente não gostaria. Vamos manter só a linha do flat mesmo. Depois, numa próxima aula, a gente vai falar. O Rei Valete Suited é 50%, o Valete Dama Suited é 50%, e o restante a gente simplesmente flat, né? Faz parte do flat. A gente pode encher isso daqui, pegaria o 99 também, encheria, e o 88, não é flat, o 88 eu flitaria, e o restante ele já é fold, tipo, porque se eu começar a complicar aqui com, falar, fleta 25% das vezes o 77, que não vai estar errado, vocês vão se perder, é uma aula básica, né? Mas o mais importante aqui é enxergar isso daqui, ó, olha o tamanho desse flat, 1.73 de flat de EP versus EP. Ele é bem restrito. O flat do MP versus Open Race do EP. Até vai aumentar um pouquinho algumas coisas, então
A gente continua fletando aqui 50%, a gente continua aqui fletando 100%, aqui a gente continua fletando 50%, mas entra mais algumas coisas de 50% aqui, como rei 10, como eu não quero colocar esse combo aqui, eu gosto de usar ele só para tribet, então vou deixar ele fora. Isso é uma coisa minha, mas não seria errado fletar 50% das vezes. Esse combo aqui ele começa a passar a ser inteiro. O Ás e Dama Off ele começa a entrar 50% de flat. Opa, por que não pegou? 50% de flat. O 99 ele começa a entrar 50% de flat, o 77 50% de flat. Basicamente, olha como é baixo isso. Ó. Tem gente aí no time fletando 12% de EP versus EP. Não é um só não, tem alguns. Eu vou pegar muito no pé nesse range de flat. Eu quero vocês tribetando, pegando o range e tribet estudando. Veja que eu passei muito estudo disso daí. É tribet e jogo agressivo pré, sabe? Então o range de flat ele fica bem enxuto mesmo. E quando eu falo MP, tipo no MP, lá pensando lá no hijack, isso pode aumentar um pouco? Pode. Tipo, o que vocês vão fazer? Tipo, o que tem, por exemplo, peso, eu praticamente vou eliminar. É que a gente pode fletar também, só que daí com peso, mas Dama Off continua sendo 50%. A gente já pode fletar quase que 100% das vezes esse Ás Valete Off. A gente pode fletar também 50% das vezes o 10 Valete. Eu não vou colocar mais alguns combos que eu deveria, porque realmente a minha intenção é de deixar vocês tight nesse quesito flat. Eu quero um jogo mais agressivo para flop. Se eu começar a implementar muitos combos aqui de percentuais, vocês vão se perder. E o mais importante dessa aula é notar isso daqui, olha isso. 4,75, são 63 combos só. Aí eu pego gente aí fletando rei valete off, valete dama off, ás 10 off, alguns ases suited aqui. Tipo, não pode. Esse deck ele é bem complicado de jogar. Do Kutoff a gente pode manter isso daí, adicionar mais alguns combos de flat, como com peso, vou colocar 9,10, o 6,6, um rei 9, o ás 9, tudo com peso, perceba. Tá? E sem peso, a gente pode adicionar também esse 10 dama. Basicamente é isso. A parte off eu também não vou montar ela. E mesmo assim, olha como fica enxuto. Curto, né? Tentaram? A intenção aqui é só mostrar o quanto que o flat nesses stacks abaixo de 30 blinds, o quanto que eles são ruins. Você tem que poupar stack para rechove, poupar stack para tribet steal, essas coisas. Começar a tentar manter um stack saudável para fold equity, passando pro botão. Do botão a gente começa a fletar um tanto a mais. Aí a gente já vai começar a fletar os pares, teco, 9-9. A gente vai fletar quase que 100% das vezes o ás do botão. A gente já fleta esse ás valete off 100% das vezes. A gente fleta, eu colocaria aqui quase que todos os ás suited, mas uma parte deles na aula de tribet vai entrar como tribet, uma parte deles. Mas para não dificultar para vocês, eu estou deixando basicamente do botão as paradas sem esse balanço. Tá? Olha a quantidade que a gente já pode fletar do botão. São bastante combos, tá? Bastante. Eu não gosto muito, não vou adicionar essas outras mãos aqui com peso. Eu vou até colocar mais uma só. Deveria colocar até aqui, na verdade, ó. Mas eu não quero isso agora. Se eu colocar isso agora, a aula que eu estou fazendo não vai surtir o efeito que eu quero. Qual o efeito? O efeito de fazer vocês entenderem que tem que ser tight no range de flat. O Ás Dama Suited também entra no flat 100%, tá? SB aumenta bastante também o range de flat, mas basicamente a gente vai manter. A única coisa que a gente vai fazer é adicionar mais alguns combos de rei. Tá? Eu prefiro eliminar, por exemplo, esse rei aqui e colocar esse e deixar de fora o outro. E aí a gente vai adicionar algumas mãos aqui que é 100% das vezes flat do USB. Não se percam com isso. Esse ás dama aqui já não é mais flat. A gente pode fletar um tantinho de ás 10 off, que eu também não gosto, mas vou adicionar.
mas vou deixar de fora, por exemplo, o rei valete off, que poderia entrar. Então eu estou deixando algumas mãos de peso fora para equilibrar com o outro. Pô, Rafa, mas aí tá dando 16%, o range de flat meu do small tem que ser quanto? Ah, a gente não falou disso, deveria ter falado disso no início, vou falar agora. Basicamente, o percentual de range de flat, o que tem que ser? Os números ideais. Flat de EP, qual de EP? Não pode estar passando disso daqui, ó, 3%. De MP, entre 4% e 5%. Cutoff, entre 6 a 7%. Poderia até colocar 8%, mas como eu quero que vocês deixem mais tarde, eu vou manter assim. Do botão, de 8 a 10% do botão. Do USB, a gente tem que ter 12% de flat. E aí são os stacks que vão compensar uma coisa ou outra. Não é... Nós tem estudo para 15 dias de flat call, se vocês pegarem para fazer um estudo completo, para vocês entenderem tudo que vocês têm que fletar, com qual stack, posição versus posição. Por isso que vocês deveriam escolher, eu vou estudar todos os stacks de flat de 30 até 70 blinds. Hoje, vou estudar essa posição hoje, P versus EP. É isso que eu vou fazer hoje. Amanhã eu vou estudar os mesmos stacks flat de MP versus EP. Vocês deveriam pegar o restante desse mês inteiro, mais 16 dias aí, ó, e mandar bala nesses estudos de flat call, de pré-flop raise, essas coisas de pré-flop, né? Gostaria muito que vocês focassem nisso. Do BB, aí do BB que tem que fletar 50% das vezes, aí eu vou lá e vejo o cara fleta 20. Então o cara fleta 12 de EP e fleta 20 do BB. Tem alguma coisa errada aí, né? Bastante errada, na verdade. Por exemplo, do EP, eu estou fazendo essa aula baseando em tabelas, tá, gente? Tipo, para eu também não errar. Eu tenho bastante, não é como a outra do Race First Team, tem bastante coisa na minha cabeça, mas eu estou usando tabela porque eu não quero errar nisso. Então o estudo tá lá para todo mundo. Olha quantos combos vocês deveriam fletar aqui, ó. Olha isso. Tira as mãos de peso para não se confundir, tira. Mas olha o tanto de tribet que tem. Vocês podem aliás, de flat que tem. Vocês podem fletar todas as mãos súteres. Todas. Quando é contra 2x. Porque se isso for 2.3, 2.5, a gente já tem que enxugar algumas coisas. Se for 3x, enxugar ainda mais. Deixa o seu pré-flop inteiro verde. E eu quero ver se você não ganha dinheiro só tendo o pré-flop inteiro verde. Eu já ofereci salário, já ofereci de tudo. Mas os caras querem estudar o pós-flop. Pré-flop é a base do jogo, gente. Não tem por onde.